Olá, chegamos até você com o programa Sara Uberlândia para falar das coisas de Deus, para falar daquilo que é importante, das coisas espirituais, como é bom a gente aprender das coisas de Deus. No programa de hoje nós estamos falando sobre a vida de um grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, um homem que Deus usou tremendamente em vida, e Paulo hoje é uma referência para o cristianismo no mundo todo, né? Então hoje nós vamos estar falando sobre o momento que Paulo encontrou com Jesus e qual atitude, né, Paulo teve logo após esse encontro com Jesus. E o tema do programa de hoje é a primeira oração do apóstolo Paulo. Então eu espero que esse programa te abençoe muito, espero que Deus fale ao seu coração. Eu não te conheço, não conheço muitos que estão nesse momento participando conosco, mas Deus conhece você, Deus sabe o que você precisa, Deus tem o melhor para cada um dos seus filhos, da sua criação, e Deus te ama muito. Eu quero dizer isso para você, Deus te ama muito, Deus ama muito a sua família e Deus tem bênção para a sua vida. E o meu desejo é que essa palavra de hoje seja bênção na tua vida. Então eu te convido para estar junto comigo até o final do nosso programa. Depois da palavra nós teremos um momento especial, que é o momento da fé, o momento da oração. Até daqui a pouco. Todos os dias ligo o meu rádio a qualquer hora do dia. Em várias estações eu sou áudio estúdio lhe fazendo companhia. E é por isso que cantamos temas de gols e vinhetas. Queremos criar a logomarca sonora da sua emissora. Áudio Estúdio. Áudio Estúdio. Que tenham vida em abundância. Neste mês de outubro, campanha Vivendo em Plenitude. Toda terça, às 7h30 da noite, numa igreja Sara Nossa Terra, perto de você. Sara Nossa Terra, o lugar do seu milagre. Veja comigo, 2 Crônicas 33, no Velho Testamento, tem um momento de um rei, que foi um rei mau, foi um dos piores reis de Israel, fez muita maldade, muita coisa errada que irritou Deus, mas teve um momento que ele se voltou para Deus, e está registrado aqui em 2 Crônicas 33, verso 12 e 13, Manassés foi um rei que inclusive adorou a deuses, colocando filhos dele, sacrificando filhos dele no altar para deuses, para adorar deuses. Mas aqui, no versículo 12 diz assim, que ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus dos seus pais. Verso 13, fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Grifa essa frase aí, meu irmão. Deus se tornou favorável para com ele. Deus se tornou favorável para um homem que foi mau. Deus quer se tornar favorável para cada um dos seus filhos. Posso ouvir um amém? Deus se tornou favorável para com Manassés e atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Manassés se voltou para Deus de todo o coração. E Deus o ouviu. Deus ouviu a oração de Manassés. Então, em primeiro lugar, a oração de Paulo foi ouvida, como a oração de Manassés foi ouvida, porque foi uma oração verdadeira. Uma oração de um coração que se voltou inteiro para Deus. Não era uma oração religiosa. Não é aquela oração que a gente levanta a mão, oh Deus. Né?
aquela oração vazia, desprovida de propósito, de força interior. Era uma oração verdadeira. Fala comigo assim, oração verdadeira. Eu e você precisamos construir no nosso dia a dia com Deus um histórico de oração verdadeira. É claro que tem dia que a gente faz aquela oração meia para o gasto, né? Oh Deus, abençoe esse alimento, obrigado, amém. Tem dia que a gente está assim meio com pressa. Deus entende isso. Mas o que não pode é ser assim todo dia, meu irmão. Você tem que ter momentos de qualidade com Deus. Em segundo lugar, a oração de Paulo foi ouvida porque ela foi feita conforme a vontade de Deus. Fala comigo assim, conforme a vontade de Deus. O próprio apóstolo Paulo, em Atos 22, versículo 10, ele pergunta ao Senhor, que farei, Senhor? Então Paulo pergunta pela vontade de Deus. Quando ele tem aquela experiência com Jesus, que ele viu que todo o estudo dele, todo o conhecimento que ele tinha como fariseu, ele percebeu que aquilo não valia absolutamente nada, ele ficou cego diante da presença do Senhor Jesus, então ele pergunta, o que eu farei? Ou seja, qual é a tua vontade para mim? Qual é a tua vontade para mim? Que farei, Senhor? Irmão, olha para mim aqui, você já perguntou sinceramente para Deus, qual é a vontade dele para a sua vida? Já perguntou? Qual que é a vontade do Senhor para a minha vida? Essa é uma pergunta importante e perigosa. Muita gente não faz porque não quer ouvir qual é a vontade de Deus. Às vezes tem até medo de saber qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Faça essa pergunta para Deus. Porque, amados, preste atenção numa coisa. A coisa mais preciosa da nossa existência é descobrir qual é a vontade de Deus para nós, qual é a vontade para o qual Deus nos criou, porque Ele permitiu que nós nascemos, porque Ele permite que nós vivamos neste mundo, porque na vontade perfeita de Deus está a nossa plenitude de vida. É na vontade de Deus que está a plenitude de vida que Deus tem para cada um de nós. É na vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos atrás de tantas coisas para preencher vazios no nosso coração. Mas sabe o que vai encher o vazio do seu coração? A perfeita vontade de Deus. Quando você estiver vivendo a perfeita vontade de Deus, você vai ser feliz. Estuda a vida de Paulo depois que ele converte. Paulo se tornou um missionário, um apóstolo do Senhor. Saindo de cidade em cidade, pregando o evangelho, sendo apedrejado, sendo perseguido, sendo rejeitado. Ele não era mais recebido como o grande Saulo. Ele não era mais aplaudido. Mas Paulo agora encontrou o sentido da vida. Paulo agora estava fazendo aquilo para o qual ele nasceu para fazer. Paulo agora estava vivendo o plano de Deus para a vida dele. E Paulo, quando ele morre, ele diz, eu completei a carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Paulo morreu feliz, meu irmão. E ele morreu de forma terrível, sabia? Paulo morreu decapitado. Sabe o que é morrer decapitado? Cortaram o pescoço de Paulo. Separaram a sua cabeça do seu corpo. Foi assim que Paulo morreu. Decapitado por amor ao seu Senhor. Mas morreu feliz. Viveu a plenitude de Deus. Então, a oração de Paulo foi respondida porque agora, pela primeira vez, sinceramente, Paulo estava falando com Deus e perguntando, que farei, Senhor? Que farei, Senhor? Que farei? Pergunte para Deus, qual é o propósito dele para a sua vida? Pergunte para Deus, você tem coragem de fazer essa pergunta para Deus? Será que você tem coragem de fazer essa pergunta? Será que você já fez? Para que eu nasci, Senhor? Para que eu estou aqui nesse mundo?
Sabe, e a atitude de Paulo de buscar a Deus em oração provocou a admiração de muitos. O próprio Ananias, que foi incumbido por Deus de ir lá orar pelo apóstolo Paulo, para ele era incompreensível que um perseguidor como Paulo, alguém que perseguia a igreja, os cristãos, de repente orasse. Sabe quando você fala assim, tal pessoa está orando? Como é que é? Tal pessoa, aquela pessoa? Como? É o pior dos piores. É impossível, não é verdade? Quando as pessoas ouviam que Paulo agora estava orando, o perseguidor agora estava orando, muitos se admiraram. Agora o blasfemador, o perseguidor, estava orando. Então as pessoas ficaram atônitas. Veja comigo aí o verso 13 de Atos 9. Ananias, ele questiona o próprio Deus. Olha o que ele fala para Deus. Ananias responde: Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Paulo era um homem mau, Paulo era um homem muito duro, o Saulo de Tarso, né? Muito duro. Ele tinha feito muitos males aos cristãos em Jerusalém. Verso 14 ele fala, para que ele trouxe a autorização dos sacerdotes principais para prender a todos os que invocam o teu nome. Então Paulo causou admiração. Saber que Paulo agora estava orando, porque Deus falou para Ananias, Paulo está orando. Paulo está orando. Aquilo causou admiração em Ananias. Mas após a oração de Paulo, após aquele momento de Paulo, que ele se entrega verdadeiramente para Deus, para Paulo ou para Saulo, seguiu-se uma nova vida, houve uma mudança, houve uma transformação. Por isso ele pôde escrever aos Coríntios dizendo que aquele que está em Cristo é nova criatura. Ele não escreveu de algo que era uma teoria, que ele leu a respeito de alguém. Ele escreveu de algo que ele havia experimentado e que todos nós precisamos experimentar. Posso ouvir um amém? Uma transformação pelo relacionamento com o Senhor Jesus. Então, após aquela oração, seguiu-se para Paulo uma nova vida. E Paulo, então, ele segue o conselho de Deus para a sua vida. A partir daquele momento, Paulo se importou em ouvir a voz de Deus, para seguir os conselhos que Deus tinha para ele. Você quer seguir os conselhos de Deus para você? Você tem se esforçado para seguir os conselhos de Deus para a sua vida, sim ou não? E Paulo fala sobre isso. Veja comigo em Atos 26. Veja, por favor, Atos 26. Abre a sua Bíblia. Verso 19. Atos 26, 19. 26, 19 de Atos. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo estava preso, foi levado diante deste rei. Neste momento, Paulo estava preso, sendo conduzido para Roma, para a jurisdição de César. E ele diz diante do rei, na sua defesa, que ele não foi desobediente. Ele contou a experiência que ele teve com Jesus. E ele diz, eu não fui desobediente à visão celestial. Verso 20. Mas anunciei, primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Digam glória a Deus, querido. Paulo, a partir do momento que ele encontra com Jesus, ele decide obedecer aquilo que Jesus estava orientando para ele. Paulo nunca mais foi o mesmo. Naquele momento, iniciou-se para Paulo, na vida de Paulo, uma nova história. Uma nova história. O momento da sua conversão, você lembra dele?
Você lembra? Iniciou para você a partir daquele dia uma nova história, uma nova realidade. Você tem sido obediente a Deus, a visão que Deus tem falado com você. Você tem dado o seu melhor para essa visão. Quero que você reflita sobre isso. Paulo foi muito importante para o Evangelho, e é muito importante para o Evangelho. Eu tive o privilégio, junto com a minha esposa, de visitar o local aonde está os restos mortais de Paulo, nessa viagem agora. Eu fui lá no lugar onde está o túmulo do apóstolo Paulo. Queridos, que lugar, que presença de Deus. Que presença, eu senti uma presença de Deus muito forte naquele lugar. Sabe, eu me senti assim muito, naquele momento ali, eu me senti muito emocionado, muito grato a Deus pela vida deste homem. Porque a Bíblia nos mostra os homens que foram homens como nós, mas que decidiram viver uma vida para Deus de verdade. E não pense que eles não tiveram problemas, tiveram muitos. E de fato, quando a gente decide viver uma vida para Deus, nós vamos enfrentar muita oposição, muita dificuldade. Mas querido, quando você decidir viver a sua vida totalmente para Deus, as dificuldades virão. O inimigo vai tentar impedir você. Vai usar circunstâncias, situações, pessoas. Mas fique firme, porque Deus vai te respaldar. Deus vai te respaldar, amém? Paulo, como eu disse, ele morreu decapitado, mas ele morreu feliz. E ele cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. E em nome de Jesus, o que vale a pena nessa vida, para mim e para você, e eu tenho dito isso com Deus, Deus, eu quero cumprir o teu propósito para a minha vida. Eu não quero morrer antes de cumprir o teu propósito. Eu quero cumprir todo o teu propósito. Sabe, e naquele momento ali que Paulo intencionou servir a Deus de todo o coração, ali começou uma nova etapa na vida de Paulo. A primeira oração, Deus responde, Deus manda Ananias. Ali começou algo novo na vida daquele homem que era grande aos olhos dos homens. E deixa eu falar algo para você, todo o caminho nobre começa no trono da graça de Deus. Guarde isso com você. Todo o caminho nobre. Você quer uma virada na sua vida? Você quer viver uma vida diferente? Você quer viver uma vida que vale a pena? Começa no trono de Deus. Tem que começar no trono de Deus. Paulo começou a nova vida da história dele no trono da graça de Deus. Isso está registrado no Evangelho de Gálatas, livro de Gálatas, capítulo 1. Veja comigo, Gálatas, capítulo 1. Veja comigo o versículo 15. Paulo também é o autor da epístola aos Gálatas. Diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho, verso 16, em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Paulo, quando ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele, ele não foi perguntar para mais ninguém, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu faço, será que eu não faço? Paulo foi. Paulo foi. Ele se entregou para o propósito de Deus. Ele entendeu, porque ali na presença de Deus, querido, tudo mais que existia na vida daquele homem perdeu sentido. Sabe, quando a presença de Deus vem de verdade na nossa vida, quando nós entramos na presença de Deus de verdade, tudo mais perde o valor. Nada mais tem sentido nessa vida. Ali começou uma nova história na vida deste homem, que nos inspira, que é um exemplo para todos nós. Então, a primeira oração de Paulo foi ouvida. A primeira oração de Paulo foi seguida de muita alegria. A Bíblia diz que há júbilo no céu, diante dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Isso está lá em Lucas capítulo 15, versículo 10. Paulo se arrependeu de ser aquele homem pecador que ele era.
E houve alegria no céu, houve júbilo no céu. Como deve ter sido grande a alegria dos cristãos, depois que passou o susto, depois que passou o medo, depois que eles, Paulo converteu, é verdade, será mesmo? Imagine as notícias passando de boca em boca, de casa em casa. Olha, sabe aquele homem que perseguia o Paulo? Converteu, é mesmo. Primeiro momento, espanto. Segundo momento, alegria. Converteu Saulo de Tarso, o homem que mandou matar Estevão, o homem que mandou matar não sei quem, o homem que veio aqui para matar, converteu, o traficante converteu, o ladrão converteu, aquele rico arrogante converteu, o doutor converteu, agora está orando, está na reunião de oração, está na presença de Deus, está na célula. Muita alegria. Então a alegria dos cristãos daquela época, meu irmão, com certeza, depois do espanto, foi muito grande. Quando eles descobriram que aquele homem que perseguia agora estava orando, se humilhando diante de Deus. E para terminar, eu quero que você veja comigo Atos 9, verso 21. Aleluia. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio, precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Diga amém, querido. Diga glória a Deus. Então a conversão de Paulo, além da alegria das pessoas, ela foi seguida também por um novo serviço. Aquele que antes perseguia os cristãos, agora se uniu aos cristãos para testemunhar a favor do Senhor Jesus, a favor do Evangelho. O verso 20 diz que ele pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que Jesus era o Filho de Deus. Amém ou não amém? Glória a Jesus. Diga um glória a Deus bem forte, querido. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua intimidade com Deus? Eu quero deixar para você esse questionamento, essa pergunta, para você que está aí me vendo na televisão. Como que está a sua vida com Deus? Você tem tido uma vida com Deus? Você tem tido uma vida na presença de Deus? Eu quero te convidar para dar um passo a mais na direção de Deus, porque Deus tem coisas grandes para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meu querido, minha querida, meu desejo é que essa palavra tenha te tocado, alcançado o seu coração e despertado algo de bom da parte de Deus na sua vida, porque Deus é bom, Deus é amor e Deus tem o melhor para nós, como eu já disse nesse programa de hoje. E eu agora quero convidar você para o momento da fé, para o momento do milagre, para o momento da oração. Quem sabe você está precisando de um socorro, de um milagre, né? Talvez você está lutando com alguma enfermidade que os médicos desenganaram. Talvez você está com um filho ou uma filha passando por uma situação muito difícil. E eu quero dizer para você, agarre-se com Deus, vamos crer juntos, vamos orar juntos. E mais do que isso, não só uma oração, venha para a igreja, venha buscar a Deus na casa do Senhor, né? Então vamos orar. Eu convido você agora para esse momento de fé, para esse momento de oração. Meu Pai, em nome de Jesus, eu me uno agora a todas as pessoas que participaram comigo do programa de hoje. Essa pessoa que precisa de um socorro, essa pessoa que precisa de um milagre, essa pessoa que precisa do agir de Deus na sua vida ou na vida de uma pessoa querida, amada. Em nome de Jesus agora, Senhor, nós repreendemos todo o mal
Em nome de Jesus agora, nós liberamos o milagre, nós liberamos a saúde, nós liberamos a bênção do Senhor, seja qual área for, seja qual necessidade o teu filho, a tua filha está agora colocando diante do Senhor. O teu poder é maior. Em nome de Jesus, ordena agora a tua palavra. Em nome de Jesus, ordena agora o teu milagre. E nós recebemos, nós tomamos posse no nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, toma posse aí agora pela fé. Receba, diga no seu coração, diga comigo: eu recebo o milagre de Deus na minha vida e eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que momento maravilhoso, né? Eu desejo que a graça e o amor de Deus estejam aí permeando a sua vida, o seu dia a dia. Que Deus te abençoe muito, que Deus te abençoe a todos os seus projetos, abençoe a sua casa, a sua família. E eu te convido para estar conosco aqui. Você de Uberlândia é o meu convidado para estar aqui nos nossos cultos. Vai ser um prazer muito grande te receber. Vem participar conosco no culto de terça, nos cultos de domingo, no Arena. Você que é jovem, nós iremos te receber aqui com muito carinho, com muito amor. E agora fica aí o meu abraço para todos. Que Deus abençoe a todos, que a paz de Cristo inunde o coração de todos. Grande abraço e até o nosso próximo programa, com a graça de Deus. Que tenham vida em abundância. Neste mês de outubro, campanha Vivendo em Plenitude. Toda terça, às 7h30 da noite, numa igreja Sara Nossa Terra, perto de você. Sara Nossa Terra, o lugar do seu milagre.